Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Lá vamos nós para a nossa live noturna. Salve, salve. Vamos chegando. Olá, olá. Bem-vindos, bem-vindas. Pessoal chegando cedo. É isso aí, gente. Vamos aqui para a nossa live noturna. Bate-papo número 272. Olha, pessoal, aí tem o Lazari como referencial. Apenas aguardando o professor Tanguy, que deve estar perdido no caminho, se perdeu no caminho ele, rapaz. É uma coisa complicada. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindos. Vamos chegando, olá, olá. 10h01, 10h01, pessoal entrando aqui para a live do Petit Jornal, bate-papo 272. Onde estará o professor Tanguy? Ah, Carolina, que bom que você gostou da aula de ontem. A aula de ontem foi bem legal, gente. Bem legal a aula de ontem. Olha aí. Pessoal que ainda não assistiu, ainda dá tempo. Tá lá no YouTube do Petit Jornal. A aula sobre a Polônia sem freio. Explicações e considerações sobre por que a Polônia é tão proativa. Olá, mestre. Boa E noite. aí, chefia, como vai? Como vai, Vossa Senhoria? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo. Estava O aqui senhor, conversando com nossos amigos, né? o senhor Esquentando a teve live. um dia tranquilo hoje? Como está o senhor? Eu tive um dia tranquilo, foi um dia calmo. Aí, Elizabeth comprou aqui um selo, muito obrigado, Elizabeth. A Você, Arlene Sampaio também comprou, muito obrigado. você pode fazer o favor de escrever aqui embaixo, Daniel, a Escrevo, mensagenzinha pois de não. sempre? O que o senhor gostaria que eu escreva? Hoje é o bate-papo 272. 272. Porra, Daniel, a gente já conversou muito nessa vida, hein, cara? Porra, Ó, 272 podcast, bate-papo. na capa do li, na capa não, peraí, desculpa. Na capa do Philly, na capa do Philly. Ah, muito bem, muito obrigado pelo selo. Renata comprou Ai, meu selo. Deus. A Adriana é difícil, gente. É Nem, o difícil, é porque as pessoal é muito letrinhas tudo criativo. juntinha, né? É verdade. É. Aí, Xavier Gil comprou um selo. Muito obrigado, gente. Pessoal chegando. Trava-língua. Pois é. Muito Daniel, obrigado. Caroline comprou o, selo. o Daniel, Pois não. a pauta não diminui não, né, cara? Não. Não diminui. Rapaz. Léo comprou selo também. Rafa. O pessoal tá comprando selos, Tanguy. Selos a selos. Sejam bem-vindos, pessoal. Ó, os selos, gente, ficam aí à disposição. A gente daqui a pouco vai começar a gravação do episódio. Então, lembrando que quando começar a gravação, a gente não volta a falar sobre os selos durante a gravação. Ah, mas, de qualquer maneira, pô, é de uma ajuda, né, Daniel? Enorme, assim, é uma forma de ajudar a gente realmente muito, muito grande. Então, a gente agradece o pessoal que comprou selo e que vai comprar selo, né, Daniel? Durante, Porque tem durante. certeza. Isso. O Daniel continua me boicotando, né? Eu me sinto um oligarca sem posse, sancionado, porque quando ele puxa a live eu não consigo ver E isso é os com selos que Instagram, são rapaz. comprados. Isso é com Instagram. Evandro comprou 2 selos, obrigado, Evandro. Olha aí, não vê nada. Juliana comprou também. Peixes Souza comprou. Muito Ô, obrigado, Daniel, você não gente. conseguiu ler na capa do filé, é isso que você teve dificuldade de ler? Foi isso mesmo? Na capa do filé, isso mesmo, na capa do filé. Isso. Agora sim, muito obrigado, na capa do filé. Olha aí que beleza. Rapaz, mas essa É hora da isso, ó. noite. Jardel dizendo aí que acompanha a gente todo bate-papo. Muito obrigado. Mas você sabe que essa hora da noite, rapaz, essas letras miudinhas do Instagram, e elas ficam subindo, né, cara? Loucura. Elas não param, A elas ficam loucura. É. subindo. Aí às vezes dificulta um pouco aqui a focalização. Temos aqui Dani Splendory, comprou também 2 selos, obrigado. Tainá Meni Matos, comprou também Isso. 2 selos, obrigado. Outro dia eu tava contando pra Camila aqui, Daniel, eu tô lembrando do seu tradicional sono nessa hora, eu tava contando pra Ah, é Camila aqui do dia verdade. que Eu você tenho dormiu sono. no UFC. Ela não acreditou, então depois eu precisava que você confira ela, que de fato já aconteceu um dia de você dormir num evento UFC. Então, Não só no evento do UFC, como durante uma luta, né, no Maracanãzinho, enquanto as pessoas gritavam vai morrer. Né? Eu vai preciso morrer, contextualizar isso. isso. Daniel, Redamas ele comprou achou três que tava selos, tarde. Ellen também comprou Muito selo. obrigado. Ah, gente, pô, essa luta foi às 1h30 da manhã. Pô, vamos combinar? 1h30 da manhã de sábado para domingo? Porra, As pessoas aí brigando essa hora, né, Daniel? A as hora de pessoas brigar é 4 da brigando essa tarde. hora.
As pessoas É verdade. trocando socos. Thalita, obrigado. Cris também comprou selos, obrigado. Aí, gente, pô, tava ali, tinha uma sonequinha, né, gente? No UFC lá no Uma cadeira Maracanãzinho. confortável, não era? Pô, Confortável. mas muito, muito. Ó, temos aqui, sai Entendi. pra lá, comprou um selo também. Muito obrigado, Ellen. Pô, é confortável, gente. Quem nunca dormiu no Maracanãzinho durante uma É, luta de UFC durante um UFC, enquanto as pessoas claro. gritavam vai morrer, né? É Pô, verdade. É vai verdade. morrer, vai morrer, vai morrer, aquela coisa. Aí tira a soneca, É isso, né? é isso. Daniel, e aí, cara? O que você acha de a gente começar de repente? Ó, 240 pessoas online já. Ô, rapaz, podemos começar, podemos. Podemos, né? Então vamos. Podemos. Vamos começar aqui, peraí. Hoje é o 272. A pauta está aqui ajustada, o gravador também, o microfone também. Então podemos começar. Vamos lá. Vambora. Gravando, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Essa é a edição número 272. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 7 minutos da quarta-feira, 11 de maio. Aqui está a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos de economia e política das últimas horas. Então, Tanguy, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá para mais um dia de cobertura, né? Nesses bate-papos, agora na versão praticamente diária, né? A gente para duas vezinhas por semana, porque né, a gente também não é de ferro, mas de qualquer maneira passamos a fazer o bate-papo aqui num ritmo bastante acelerado para dar conta da quantidade de coisa que vem acontecendo. O pessoal que acompanha a gente há mais tempo deve lembrar, né? E eu trago aqui para quem ouve a gente há menos tempo. A gente gravava o bate-papo uma vez por semana, Daniel, e às vezes a gente ficava caçando o tema, viu? Pô, tô sem tema aqui, me dá uma ideia. A gente conversava um pouquinho antes ali e tal, para ter ideia de tema. A gente está fazendo bate-papo agora 5 vezes por semana e tem tema em excesso. Né? Então a gente continua tendo, de fato, muita coisa para falar. E já trago a primeira pauta, né, importante do dia, Daniel. A Câmara dos Deputados, né, House of Representatives dos Estados Unidos, o equivalente à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, aprovou um pacote, aquele pacote que o Biden tinha pedido, de 39,8 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia. Eu vou repetir. 39,8 bilhões de dólares foram aprovados pela Câmara dos Deputados hoje É para muito a dinheiro. Ucrânia. Foi aprovado com uma maioria muito expressiva na Câmara dos Deputados, 368 votos favoráveis contra apenas 57 votos contrários. Isso não é a aprovação final ainda, Daniel, depende de passar pelo Senado, mas de qualquer maneira a gente está falando aqui sobre uma ajuda de fato muito extensa e com isso, portanto, a ajuda norte-americana à Ucrânia, passando pelo Senado, naturalmente, que me parece que vai passar sem muitas dificuldades, vai chegar, portanto, a 53 bilhões de dólares no total. Queria até consertar algo que eu falei, não estava claro naquele momento. 2 dias atrás eu falei sobre um pedido, eu disse que era um pedido a mais do que aqueles 33 bi. Só para consertar, na verdade, isso aqui é uma adição com relação àquele pedido. Então, o Biden tinha pedido originalmente 33 bi, e depois pediu mais, e, portanto, chegamos à casa total de 39,8. Então, não é 33 mais 39,8. São 39,8, o que não deixa de ser impressionante. Então, a gente está chegando agora a 53 bilhões. E a ajuda que os Estados Unidos estão oferecendo, Daniel, inclui aí 1.400 Stinger, né? Stinger é a arma, né, antiaérea, né, que os Estados Unidos oferecem para a Ucrânia, 1.400 e 5.500 mísseis Javelin, que é aquele que é anti-blindado, né, anti-tanque, que a Ucrânia vem usando bastante, portanto, contra blindados russos. Então, essa é a notícia, Daniel. Foi aprovado, tem que passar pelo Senado, me parece que não vai haver uma grande dificuldade e, portanto, a ajuda norte-americana à Ucrânia sobe a impressionante 53 bilhões de dólares em pouco mais de 2 meses de guerra, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que é importante as pessoas estarem atualizadas sobre os acontecimentos da guerra através do Petit Jornal, né? E Sim, hoje, claro. o primeiro-ministro da Itália, o Mário Draghi, resolveu falar sem ouvir o Petit Jornal e falou um Ah, monte de coisa que, sei lá, não sei se ele estava doidão, não sei se ele foi cara de pau, não sei se ele fingiu demência.
O fato é que o Mário Draghi afirmou que as empresas europeias poderão pagar pelo gás russo em rublos sem violar as sanções. E disse mais, abre aspas, não há um pronunciamento oficial sobre o que significa violar as sanções, fecha aspas. E disse mais, abre aspas de novo, ninguém nunca disse nada sobre sanções por violação de pagamento em rublos, fecha aspas. É, Tanguy, não estava nós já sabendo. falamos aqui várias vezes no Petit Jornal, Ursula von der Leyen, todo mundo dizendo, se pagar em rublos está violando sanção, se pagar em rublos está atraindo a União Europeia, está atraindo o movimento. E o Mário Draghi vem e mete essa, rapaz. Na quarta-feira, 11 de maio de 2022, diz, ninguém falou nada não, ninguém me avisou que, pô, tá violando sanções se pagar em rublos. Pô, eu tenho que ser avisado. Poxa, ninguém me avisou, ninguém falou nada comigo. Se ele tivesse ouvindo o Petit Jornal, Tanguy, ele saberia que essas declarações da União Europeia têm sido sistemáticas, que Dona Hungria tem sido pressionada justamente porque não está muito afim de seguir o grupo europeu, de seguir a União Europeia. O fato é que Mário Draghi, rapaz, premier de uma das principais economias da Europa Ocidental, alguém que já foi presidente do Banco Central Europeu, meteu essa em pleno 11 de maio de 2022. O Daniel, o Mário Draghi tem cara de ser daquele também que tira aquela sonequinha, igual o Biden depois do almoço, Ah, ele e parece, perde um cara. pouco da conversa, né? Tá rolando Pode aquela ser isso. conversa aí, dá aquela sonequinha, tira aquele soninho e tal, acorda, é quando acorda, já falaram o negócio, aí diz, não, eu não estava sabendo, não fiquei sabendo. Aonde que falaram isso, Daniel? Ninguém falou. Não estou no grupo de Zap, não sei se mandaram no grupo, foi no Telegram, foi no WhatsApp, veja você, eu estou desorientado. E ele meteu essa de forma pública, o que sem dúvida alguma chamou bastante atenção. Agora, Tanguy, hoje o seu Antônio Guterres, né, secretário-geral da ONU, reapareceu e deu uma declaração realmente daquelas que merecem destaque aqui no nosso bate-papo. Ele destacou que ele está profundamente preocupado porque ele considera que a guerra na Ucrânia aumentará a insegurança alimentar no mundo e Ah, que não é pode ter possível. fome. Ele disse É isso hoje. mentira, Daniel. É Estou nada. te dizendo, rapaz. Cara, O o seu salário Antônio dele, Daniel, Guterres. o salário dele quanto é que deve ser, Daniel? Esse Ah, é povo, muita cara, eu coisa. tô. Daniel, sabe o que eu acho que é o nosso problema? Que a gente tá pobre ainda, cara. Por A quê? gente está falando coisas que não são platitudes. Eu tô vendo que quanto mais o cara fala platitude, mais o salário dele aumenta. Mas Eu ele acho que a gente tinha que sobe, né, tentar cara? isso. É, cara, eu acho, eu acho, Sabe o eu que é acho. isso, Tang? Parece que é política. Política é importante você dizer platitude, você dizer aquela coisa que agrada um monte de gente e tal. Então, o seu Guterres ganhou o troféu Sejura de hoje no Bate-Papo Petit Jornal. Não, não, É, não. Não, não. Temos um não? contender, calma. Não, Tem peraí, um outro Daniel. candidato para o troféu, é isso? No dia 24 de fevereiro, você lembra o que aconteceu no dia 24 de fevereiro, né, Daniel? Começou a invasão no Sim, dia claro. 24 de fevereiro e teve um ataque hacker muito grande contra a Ucrânia. Os Estados Unidos fizeram uma extensa investigação minuciosa e chegaram à conclusão, Daniel, que não foi coincidência. Aparentemente, Não é quem possível. fez o ataque Não hacker, pode quem fez ser, o cara. cyberataque contra a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, Meu aparentemente Deus. foi a Rússia. Para os Estados Unidos e os europeus também falaram, tá? Também falaram, gente, porra, a gente analisou aqui, estudamos, vimos os dados, retraçamos tudo e tal. Temos a dizer que rufem os tambores. Parece que foi a Rússia. Ô, Foi a Tanguy, conclusão que os caras chegaram foi essa. não é possível, cara. Os caras É fizeram uma verdade. investigação durante quase 3 meses, produziram um relatório para dizer isso, para dizer que É não foi uma isso. coincidência, que o Não ataque foi uma hacker coincidência. e a invasão da Ucrânia aconteceram juntas de propósito e não simplesmente porque, sei lá, tinha um hacker trabalhando contra a Ucrânia naquele momento. Não, mas podia, Daniel. Acho que existe uma probabilidade razoável, né, de alguém invadir um país no mesmo dia em que alguém faz um cyberataque. Mas aparentemente não foi o caso. Aparentemente foi realmente algo mais coordenado. Então eu achava que você ia se interessar por essa informação, né? Então por isso que eu trouxe essa informação aqui. Não sei quem é que ganha o troféu Sejura de hoje, se é o senhor Antônio Guterres, se é a conclusão, portanto, desse relatório emitido pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Mas, de qualquer maneira, o momento Sejura de hoje está recheado, Daniel. Pô, Tanguy, você sabe que a China está enfrentando uma maré ruim, né, cara? Tá dando tudo errado na tal da China, a economia está desandando. E certamente você se recorda do nosso episódio especial no ano passado, aqui no Petit Jornal,
sobre a crise da Evergrande, a crise no setor imobiliário chinês, que as incorporadoras imobiliárias na China estavam muito endividadas, tinha uma grande quantidade de imóveis em carteira, uma grande quantidade de imóveis que elas estavam tendo dificuldades de vender por conta de uma desaceleração do crescimento Uhum. chinês. Consequentemente, essas incorporadoras estavam muito endividadas, precisando bastante de crédito. Pois bem, Tanguy, de lá para cá, essa situação continua delicada, mas está sendo mais ou menos administrada. Mas, de uns dias para cá, nós começamos a ter um aumento da taxa de juros dele, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. E veja você, quando o Federal Reserve aumenta a taxa de juros, o juro fica mais caro, o crédito fica mais difícil. E as incorporadoras chinesas que precisam de crédito para não colapsar estão preocupadas que podem vir a colapsar ou que não colapsaram até bem pouco tempo atrás. Portanto, a economia chinesa pode enfrentar uma crise imobiliária de grandes proporções, algo que vem, inclusive, sendo aventado não é de hoje, por conta dessa dificuldade das grandes incorporadoras de captarem recursos dentro de um contexto onde os Estados Unidos começam a fazer uma política monetária mais contracionista, com juros mais altos e com menos crédito. Tanguy está dando tudo errado para a tal da China, é lockdown, é crise no setor imobiliário, é exportações em queda, produção industrial desandando, a Rússia que não para com essa guerra e fica estremecendo o relacionamento da China com os ocidentais, é fuga de capitais porque o pessoal está achando que a China pode se tornar uma nação hostil. Sei lá, Tanguy, acho que esse ano de 2022 não está sendo lá o melhor ano da carreira ou da vida do seu Xi Jinping. Daniel, outra informação que a gente tem, né, é que a gente vem falando bastante sobre a posição desconfortável que a Alemanha está diante da Ucrânia, por ser um país que vem apoiando a Ucrânia e tal, mas não é aquele apoio resoluto, né, aquela coisa, né? E a gente teve uma crise recentemente quando o presidente da Alemanha sinalizou, ele foi para a Polônia, sinalizou a sua intenção de ir até Kiev, e o governo ucraniano disse, ó, não precisa vir não, né, porque o tal do Steinmeier teve sempre boas relações com a Rússia, sempre favoreceu a Rússia e tal, não é agora que vai aparecer aqui não. Então, o próprio chanceler, né, o Olaf Scholz, já disse que não iria para lá enquanto essa situação se mantivesse, mas aparentemente não é algo do governo como um todo, tanto é que a ministra das Relações Exteriores da Alemanha foi para Kiev, aliás, visitou não apenas Kiev, mas foi para Bucha também, né, onde aconteceram aqueles massacres sobre os quais a gente falou longamente aqui. Então, a Annalena Baerbock esteve na capital ucraniana. E aí, Daniel, veio o anúncio de que a Alemanha pretende reabrir a sua embaixada em Kiev. Foi uma embaixada que foi fechada, naturalmente, durante o cerco, né, durante a aproximação das tropas russas à capital ucraniana. Então, a Alemanha pretende reabrir essa embaixada. E disse, Daniel, mais um capítulo para a novela aí, tá? Que o termo é maravilhoso, tá? Eventualmente, a Alemanha pode reduzir as importações de energia russa a zero. Esse eventualmente, Daniel, é aquele negócio que você joga para o futuro, tá? Eventualmente aí pode acontecer. Isso pode acontecer em 2022? Pode. Pode ser 2023? Pode ser 2034? Pode ser 2073? Pode. Então, sim, jogou para frente, né? Porque eventualmente pode levar as importações de gás, de energia russa a zero, o que queira dizer isso, Daniel. Ô, Tanguy, mas aí eu tenho uma novidade aqui para te contar. Você sabe que Por favor, me diga. O Financial Ah, Times publicou, rapaz, o que seria um rascunho de um plano da União Europeia para reduzir a dependência da Rússia a zero nos próximos 5 anos. É um plano bonito, chamado Repower European Union. Achei um nome aí pomposo. E esse plano prevê algo em torno de 195 bilhões de euros em investimentos para reduzir drasticamente a dependência dos europeus em relação à energia russa. E seria implantado, como eu disse há pouco, durante 5 anos. É um rascunho do plano, é um esboço, e segundo o Financial Times, ele será apresentado para apreciação dos membros da União Europeia na próxima semana. E o interessante é que esse plano traria também uma série de investimentos para reduzir as emissões de carbono na União Europeia. É um pouco até que a gente já discutiu numa outra oportunidade, você mesmo chegou a mencionar isso, a União Europeia tentando fazer desse limão uma limonada, ou seja, tentando
ampliar os investimentos em energia limpa como forma justamente de diminuir a sua dependência da energia russa. A ver se isso efetivamente vai ser levado adiante, se esse rascunho vai ser formalizado de alguma maneira, mas surgiu essa informação hoje, o Financial Times, com um plano ambicioso, um rascunho de um plano ambicioso da União Europeia, 195 bilhões de euros em investimento para derrubar drasticamente a dependência de energia russa em apenas 5 anos. 5 anos é um período relativamente curto para isso. Pois é, então provavelmente quando a Annalena Baerbock diz isso, né, possivelmente ela está, naturalmente ela tem consciência desse plano, talvez seja, ou eventualmente é jogando para frente, então assim, não é daqui a 6 meses, né, mas também não é nunca, né, existe um plano para tal. Agora, mais um ponto importante aqui, Daniel, sobre o posicionamento alemão hoje. A Alemanha disse, né, a própria Annalena Baerbock, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, que a Ucrânia deveria sim se tornar membro da União Europeia. Então aqui a gente tem uma divergência importante entre a posição da Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha, e aquele discurso sobre o qual a gente falou aqui, se eu não me engano, na segunda-feira, do Macron. Né? O Macron fez um discurso à frente do Parlamento Europeu. Não lembro agora se a gente falou aqui na segunda-feira ou no domingo, mas o Macron disse que a Ucrânia não deve se tornar membro da União Europeia. Lembrando que um país apenas, qualquer que seja ele, votar contra a entrada da Ucrânia já basta para vetar, para bloquear a entrada do país na União Europeia, mas de qualquer maneira a gente tem uma divergência entre os dois países mais importantes, né, as duas grandes lideranças políticas da União Europeia, Daniel. Então, algo a se analisar, a se imaginar como é que fica daqui para frente, o que pode acontecer. Agora, ainda falando sobre a União Europeia, a gente já tinha antecipado isso aqui, a União Europeia está tentando, de tudo quanto é jeito, aplicar, né, aprovar o 6º pacote de sanções contra a Rússia. E mas tem muitos dias já, hein? Essa negociação não muitos acaba. Dias. Pois é, muitos dias. E, na verdade, hoje era meio que o deadline. Assim, a gente gostaria de ter, né, eles gostariam de ter aprovado isso até agora. E seria certamente, na tentativa que se fez, foi certamente chegar na sanção mais importante de todas, que seria exatamente sancionar, até agora pelo menos, né, o petróleo russo. Mas não se conseguiu um acordo, mais uma vez, a gente já falou sobre isso aqui ontem mesmo, por conta da posição húngara. Então, lembrando, na União Europeia, Daniel, política externa, temas de política externa, não são temas de supranacionalidade. Ou seja, os países mantêm a sua soberania quando a gente fala em termos de política externa. Então, se um país não quiser que algo seja aprovado com relação à política externa, você não consegue uma posição que seja oficial da União Europeia. Vão ser países individualmente oferecendo aquela posição. Então, assim, os países eles podem até cortar a sua compra de petróleo, mas ninguém pode obrigar, por exemplo, a Hungria a parar de comprar petróleo russo. A Hungria disse que isso não está em questão, não é algo a ser considerado. Então, fracassou. A União Europeia fracassou na tentativa de aprovar esse pacote. A gente falou, inclusive, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi para Budapeste para tentar ver lá se dobrava o governo húngaro, o que não aconteceu. Viktor Orbán, portanto, sendo um baita parceiro do Putin nessa situação, Daniel. Tanguy, você lembra que quando o Joe Biden ele tomou posse, o John Kerry, que aliás é um expoente na política americana, ele foi nomeado assessor especial para questões climáticas dos Estados Unidos. E o John Kerry, claro, nesse furacão que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, estava bastante desaparecido. Afinal, a questão climática é um elemento importante, é um elemento prioritário, sem dúvida alguma, mas dentro de um terremoto, como é o caso de uma guerra, esse tema acaba caindo na hierarquia de prioridades. E hoje ele reapareceu. E reapareceu dando uma declaração que é a seguinte: olha, quanto mais tempo a guerra durar, maior será o impacto justamente sobre a questão climática. E mais, ele acusou o presidente russo Vladimir Putin de usar o gás natural como arma e estimular o uso de fontes de energia sujas, Tanguy. Veja você, Vladimir Putin, além de tudo, é alguém que está estimulando as pessoas a utilizar energias sujas. Eu acho que John Kerry está um pouco desatualizado, não sei se ele estava fora do planeta, mas parece que a Rússia ela fornece energia suja, não é de hoje, né, Tanguy? No caso, Daniel, não é nem do ano passado, nem 10 anos atrás. No caso, na época da União Soviética, já fornecia e não era pouca, né? Pois é, cara. Então, a Rússia ela é uma grande fornecedora
de petróleo e derivados há bastante tempo, está longe de ser exatamente uma energia limpa. É até interessante, né, quando a Alemanha mencionava, olha, estamos aqui usando energia mais limpa, e quando você via, a Alemanha estava usando mais gás natural russo. Por isso, claro que existe aqui toda uma retórica de construir ali uma narrativa e demonizar ao máximo o Vladimir Putin, mas me parece, no mínimo, pueril, né, você destacar que a Rússia está estimulando a utilização de energia suja na medida em que ela vende energia suja, sempre vendeu e sempre foi o principal negócio da economia russa, Tanguy. Daniel, um outro assunto que chamou atenção hoje foi a posição da Finlândia e da Suécia. Não é de hoje que a gente vem falando que esses dois países estão flertando com o ingresso na OTAN, estão pensando como é que vão fazer e tal. E pela movimentação de hoje, me parece que não tem mais dúvidas, são dois países que vão, de fato, ingressar na OTAN. E isso ficou claro, Daniel, porque tanto a Finlândia quanto a Suécia assinaram acordos com o Reino Unido, que determinam que, enquanto a Finlândia e a Suécia estão em processo de entrada na OTAN, o Reino Unido vai garantir a segurança desses países, porque a preocupação é exatamente sobre a vulnerabilidade que esses dois países podem ter entre assinar o acordo para entrar na OTAN e, de fato, entrar. Supostamente poderia ser um período de transição no qual a Rússia poderia atacá-los. Você imagina uma situação dessa? A Rússia poderia atacá-los e eles não estariam formalmente na organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, aparentemente, o Boris Johnson falou assim, ó, tá comigo. Tá? Pode ficar tranquilo aí, enquanto vocês não forem da OTAN, o Reino Unido garante a segurança de vocês. Me parece, Daniel, que já é bastante confortável, né? Já é uma segurança bastante grande de que a Rússia não vai atacá-los, porque você não quer ter o Reino Unido contra você. Sobretudo levando em consideração que, se eventualmente a Rússia atacar a Finlândia e a Suécia e o Reino Unido defendê-los e a Rússia, portanto, atacar o Reino Unido, você traz, inegavelmente, a OTAN para dentro do conflito. Então, me parece que com isso a gente tem meio que uma resposta praticamente definitiva acerca da entrada de Finlândia e Suécia. Ao longo das próximas semanas, muito provavelmente nós teremos novidades importantes. E um outro assunto, Daniel, diga. Não, pode falar, pode puxar. Não, eu ia puxar outra pauta, cara. Não sei se você tem alguma outra pauta que você queira puxar aí. Vai fundo. Então, Daniel, a gente falou ontem sobre o fato dos Estados Unidos terem convocado, né, aquela cúpula das Américas que vai acontecer em Los Angeles e não ter convidado alguns países da região, né? Então Cuba, Venezuela e Nicarágua não foram convidados. A gente falou, inclusive, que talvez México e Brasil sejam dois países que venham a esvaziar essa cúpula. Aparentemente, Daniel, o Joe Biden não é exatamente o cara mais popular aí nas cúpulas que ele faz, né? Ele faz aquela festinha na casa dele. Não pode ser. E tem muita gente que não comparece. Ele é um cara tão simpático, rapaz. Pô, acho ele um cara tão expansivo. Deve contar piada bem. Eu fico com a impressão de que ele faz a festa da pantufa, né? Então vai para casa dele de pantufinha, né? Para tomar chá, né? Então o pessoal não está muito afim de comparecer. Mas eu estou falando isso, Daniel, porque a gente vai ter, agora, no mês que vem também, em junho, a cúpula da ASEAN. Então, na verdade, a reunião Estados Unidos-ASEAN, para ser mais exato. Então, os Estados Unidos pretendem receber também em território americano líderes da ASEAN, com os quais ele pretende conversar exatamente sobre assuntos relacionados principalmente à política norte-americana diante da Ásia, incluindo, obviamente, a posição norte-americana diante da China. E dois países muito provavelmente não vão comparecer. Mianmar está excluído, naturalmente, por conta daquele golpe sobre o qual a gente falou também longamente, que teve inclusive aquela cena engraçadíssima, né, Daniel? Você começou a ter o golpe, aquela movimentação dos tanques e tal, e a gente teve aquela professora, não sei nem como é que é o nome daquilo, lamba aeróbica, né? Uma lamba aeróbica mianmarense, né, da Birmânia, dançando e basicamente transmitindo ali o golpe militar. Então, por causa daquilo, né, a Mianmar não foi convidado. E está todo mundo em dúvida, Daniel, acerca da presença das Filipinas. E aí nas Filipinas também, a gente acabou nem trazendo essa pauta aqui, mas não deixa de ser curioso, a gente teve a vitória eleitoral do senhor Ferdinando Marcos, que é nada menos que o filho... Dele mesmo? É o filho dele. É o filho do Ferdinando Marcos lá de trás. Só somente lembrar, a gente teve uma ditadura de um senhor chamado Ferdinando Marcos, foi presidente das Filipinas entre 65 e 86, e agora o filho dele acabou de ganhar as eleições. Então, existe uma memória meio dividida nas Filipinas, né? Tem gente que vê com bons olhos a presidência do Ferdinando Marcos, porque era um período de tolerância zero com relação
a criminalidade, né? Então, assim, basicamente, Daniel, o que eu estou querendo dizer aqui é criminoso é para vala, né? Bandido bom é bandido morto, ao passo que você tinha também um governo profundamente autoritário, crises econômicas constantes, muito corrupto, mas realmente muito corrupto. Então, houve uma reconstrução daquele período para tentar passar uma imagem positiva e tal, e acabou dando certo. O Ferdinando Marcos, filho, portanto, né, o filho do ditador, ganhou as eleições e se torna, portanto, o próximo presidente das Filipinas. A preocupação que se tem, na verdade, Daniel, é que o governo do Ferdinando Marcos pai era muito próximo aos Estados Unidos, de uma relação muito intensa com os Estados Unidos. Só que o problema, Daniel, é que uma corte do Havaí condenou a família dos Ferdinando Marcos, né, agora são dois, a pagar 2 bilhões de dólares pelos danos causados pela ditadura do Ferdinando Marcos. Isso acabou estremecendo, portanto, muito a relação entre a família Ferdinando Marcos, né, a família Marcos, com os Estados Unidos. E o atual presidente Ferdinando Marcos, esse que ganhou a eleição agora, também conhecido carinhosamente, Daniel, como Bong Bong. Porra, Bong Bong é foda, né, Daniel? Você imagina, você ser eleito presidente, o seu apelido é Ferdinando Marcos Bong Bong. É um cara que tem uma relação muito próxima à China, né? Ele tem uma admiração muito grande pela China, tem uma boa relação com Xi Jinping. Então, nesse momento, existe um grande ponto de interrogação sobre como é que seria exatamente a relação do Ferdinando Marcos, o atual, né, com a China e com os Estados Unidos. Então, ainda há um ponto de interrogação sobre se o atual presidente vai para os Estados Unidos para participar dessa reunião ou não. Mas, de qualquer maneira, a reunião ela me parece ligeiramente esvaziada. São apenas 10 países da ASEAN, né, Daniel? Mas pelo menos um país não vai e o outro está na dúvida. Mianmar não vai, Filipinas, ninguém sabe se vai comparecer ou não, Daniel. Ô, Tanguy, teremos Polônia hoje? Teremos Polônia Olha hoje. aí. Daniel, a Polônia vai receber uma homenagem, né? Eu tenho certeza que a Olha, coisa Polônia, boa. sem freio do jeito que ela certamente ficou Merece. grata, animada, porque existe uma estação de metrô na cidade de Kiev, então na capital ucraniana, cujo nome é Estação Minsk, que é naturalmente o nome da capital da Bielorrússia. E houve uma petição online, que provavelmente vai ser analisada ao longo dos próximos dias, se vai passar ou não, mas para exatamente mudar o nome da estação Minsk para a estação Varsóvia. Tem uma hora, Daniel, que você consegue chegar no topo, né? E o topo, É portanto, para a isso. Polônia, possivelmente é passar a ser nome de estação em Kiev. E além disso, Daniel, outra coisa que a gente teve hoje também foi que a Rússia pediu, a Rússia demandou, a Rússia exigiu desculpas pelo incidente do embaixador russo em Varsóvia, né? Aquele que a gente falou que foi homenagear lá o dia da vitória, foi para um cemitério de soldados soviéticos, foi fazer uma homenagem, né, ao Exército Vermelho e tal, e tacaram tinta vermelha nele. A Rússia exigiu um pedido formal de desculpas. E aí, Daniel, me surpreendeu porque a Polônia disse, olha, foi completamente errado, isso nunca poderia ter acontecido, porque como diplomata, mesmo que seja diplomata, mesmo que ele seja da Rússia, ainda Não assim, importa. algo como isso não pode acontecer. Mas, de qualquer maneira, a retaliação veio e houve filmagens hoje, portanto, de pessoas em Moscou jogando tinta vermelha na parede, né, na fachada da embaixada polonesa em Moscou, Daniel. Mas, de qualquer maneira, a Polônia é sem freio, Daniel, mas tem lá suas sensibilidades e, portanto, disse que isso nunca poderia ter acontecido, Daniel. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Por favor, Daniel, vamos lá, solta a vinheta. Tanguy, você sabe que continua repercutindo muito as mortes misteriosas de oligarcas russos. Aliás, depois que apareceu aqui no Petit Jornal, foi uma profusão de matérias falando sobre os 7 oligarcas russos que morreram em condições estranhas. Pois bem, o último deles, nós chegamos a falar sobre isso aqui, foi o bilionário Alexander Subotin, de 43 anos, que oficialmente, segundo a polícia russa, infartou. Mas tivemos aí uma evolução, uma notícia nova em relação à morte dele. Foi divulgada pelo jornal inglês Daily Mail. O Daily Mail tem lá muita credibilidade? Mais ou Não. menos, vamos botar assim. Mas Ah, achei que valia a pena o registro, porque a história que o Daily Mail publicou é, no mínimo, diferente. O Daily Mail está dizendo que o senhor Alexander Subotin ele morreu por conta de veneno que foi aplicado numa incisão na pele para curar ressaca.
e que Ah, você esse está de brincadeira. veneno... Não, Tô Daniel, falando peraí. sério, tô falando Isso de sério, novo tô você está falando sério. inventando, não é possível. Não tô, Ah, não tô. E, segundo o Daily Mail, ele passou por um ritual de cura com, com dois xamãs chamados de Alexei Pindurim e também Cristina Take e o que acabou acontecendo foi que ele tava bêbado e tal, ele estava no estado intoxicado pelo normal. álcool, estava mal. E esses dois xamãs acabaram fazendo uma pequena incisão na pele dele e colocando justamente esse veneno de sapo para tratar a ressaca dele. Parece que a coisa acabou meio mal e ele evoluiu para óbito, entendi. Mas Ô, essa é a Daniel, história. me pareceu, me pareceu um pouco verossímil. É Dois um xamã xamãs na russo. Rússia. É um xamã russo, é isso mesmo que você está dizendo? Tem um xamã na Rússia que fez um ritual para curar ressaca de russo. Quem é que quer curar ressaca de russo, Daniel? Ai, Cara, mas tá tudo enfim, Tag. errado. Tá tudo errado, Daniel. Vamos, Mas o episódio tá bom por hoje, episódio. eu Não, acho não dá, que Daniel. Eu acho que a polícia continua dizendo que ele infartou e tal, caiu duro, etc. Mas vai fazer novas averiguações em relação Cara, à tem dia morte que assim do eu Alexei falo. Moussilmontier. Às vezes eu leio notícia no Daily Mail e falo assim, cara, isso aqui eu não vou nem passar adiante. Mas essa eu tô torcendo para ser verdade, te juro. Em meu Cara, eu tive que coração, isso é trazer isso. verdade. Eu tive que É, trazer essa isso notícia, ela é muito maravilhosa. é possível. Cara, tem que ser verdade. Enfim. Daniel, vamos fazer aqui o agradecimento aos nossos apoiadores, pessoal que tá sempre junto com a gente, né? A gente lançou o programa de apoio alguns anos atrás, né? Tem uma galera que tá sempre junto com a gente, pessoal que ouve a gente, que acompanha, que divulga e tal, mas principalmente aqueles que nos apoiam. Lembrando que esse mês agora, Daniel, tem uma mamata, né, oferecida pela Orelo. Se você entrar no site da Orelo e apoiar o Petit Jornal, tem aplicativo também, e apoiar o Petit Jornal por lá, a Orelo dobra o seu apoio no primeiro mês. Tá? Então, você colocou o valor, a Orelo dobra. Então, assim, se tem um mês bom para começar a apoiar, naturalmente novos apoios, se tem um mês bom para começar a apoiar o Petit Jornal, é agora. Né? Qualquer quantia que você colocar, a Orelo dobra. E aqui eu não tenho como expressar de maneira mais veemente o tamanho da importância do apoio de vocês para a manutenção do Petit Jornal. A gente não tem patrocinador, a gente não tem, né, grana vindo de nenhum outro lugar, a gente depende de fato dos nossos apoiadores. Então, se você gosta do Petit Jornal, se você curte, se te ajuda a entender melhor o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na guerra e tal, apoie o Petit Jornal, porque isso para a gente faz uma diferença enorme e fica aqui, portanto, nosso imenso agradecimento a você que nos ouve, a você que nos compartilha e principalmente a você que é um apoiador do Petit Jornal. Tanguy, fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petitcursos.com.br, que é o streaming do Petit, que tem uma série de cursos de atualidades, uma série de cursos de aprofundamento. Funciona no sistema de streaming, então a pessoa assina e passa a ter acesso a toda a biblioteca de cursos que foram produzidos desde o ano de 2020. Vai lá no petitcursos.com.br, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. Se quiser uma prova, se quiser observar como é que é o trabalho do Petit Cursos, temos lá uma quantidade enorme de aulas gratuitas que a gente oferece periodicamente no YouTube do Petit Jornal. Então assina também o YouTube do Petit Jornal, dá uma olhada inclusive na aula gratuita dessa semana, que foi sobre a Polônia sem freio. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel. Amanhã estamos de volta. Amanhã, bate-papo 273. Tenho certeza que nas próximas 24 horas a pauta vai aumentar, vai ser enorme, vai ter coisa pra caramba pra gente falar. Então, bate-papo 273. A gente vai estar de volta. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, rapaz, eu sabia que você ia gostar da história do xamã russo, rapaz. Eu não Não, consegui ler, cara. chama russo é mentira, cara. Chama russo não Cara, tem eu li condição. essa, Não é eu possível. li essa história várias vezes hoje e eu fui ler no ar aqui durante a nossa gravação e eu não consegui não rir, cara. Eu não consegui não rir de Cara, novo. que coisa sensacional, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Enfim, Daniel, deu tudo certo na gravação aí? Não, né? Porque caiu, mas beleza. Eu não A parei gente de vai dar um gravar, jeito cara. aqui. Então, Eu também eu não não. parei de gravar. Eu acho que é só cortar o período a parte que saiu e Sim, tirar sim, também a sim. parte que eu tinha começado a falar de Suécia e Finlândia e fica tudo Não, certo. isso é tranquilo. Valeu. Maravilha. Valeu, gente. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.